Bom dia, 6h31. Vamos dar início então ao nosso estudo de Gálatas de hoje, trazendo um pouquinho da revisão de ontem. Ontem nós lemos dos versículos, capítulo 1, dos versículos 6 até o versículo 10, e nós falamos aí das nuances, dos desvios do verdadeiro evangelho, a simplicidade do verdadeiro evangelho. Por outro lado, Então, nós temos de um lado os desvios doutrinários, que são desvios leves, são coisas pequenas, não são coisas grandes, e por vezes o inimigo usa esses pequenos desvios para destruir a igreja de Cristo, e também o outro lado da simplicidade do evangelho. O evangelho não exige coisas extraordinárias, não exige esforço humano para que a gente experimente a salvação, mas o evangelho simples e puro é que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então o evangelho é simples, claro. Paulo pregou esse evangelho lá na região da Galácia, e nós vemos aqui que ele recebeu um relatório ruim de que a igreja estava se desviando por causa de alguns judaizantes que estavam no meio do povo, ensinando que eles tinham que crer em Jesus Cristo e também praticar algumas leis do Antigo Testamento, leis específicas, claro, Então eram fariseus, eram pessoas que por vezes não eram genuínas na sua fé, Podemos dizer assim que eram legalistas, hipócritas, que estavam fazendo com que o povo pervertesse o verdadeiro evangelho. Hoje nós leremos dos versículos 11 ao versículo 24, e tem aqui a história da conversão de Paulo, Então vamos lá. Versículo 11: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Irmãos, então nós temos aqui um cenário onde Paulo está defendendo a sua apostolicidade. O livro de Gálatas tem 6 capítulos e nós podemos o dividir em 3 grandes divisões, Então 3 grandes seções.
Os 2 primeiros capítulos são a primeira divisão em que Paulo defende a sua apostolicidade, a sua autoridade apostólica. Nos 2 capítulos seguintes, capítulos 3 e 4, Paulo dá a sua fundamentação teórica, ou ele vai explicando ponto a ponto o que ele crê, qual é o verdadeiro evangelho. E depois, nos capítulos 5 e 6, nós vemos a obra prática, o fruto do Espírito. Nós vemos a luta entre a carne e o Espírito. Então, são 3 divisões básicas aqui do livro de Gálatas, e nessa primeira divisão, onde ele defende a sua autoridade apostólica, Paulo ele vai contar um pouquinho da sua experiência de conversão. E no texto que nós lemos hoje, começa dizendo assim: quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Isto significa, meus irmãos, que a palavra de Deus não é nada humano. Nós cremos na palavra de Deus, os 66 livros inspirados por Deus, certo? Nós acreditamos que este livro que nós temos aqui em nossas mãos, ele é a palavra de Deus. Ele não apenas contém a palavra de Deus, ou ele expressa a palavra de Deus, mas ele é a palavra de Deus, ele é a palavra. Então Deus inspirou homens durante um período de tempo, né, de aproximadamente 1.800 anos, né, até 2.000 anos aí, praticamente de inspiração divina entre o primeiro autor e o último autor, né? Então nós temos Moisés, quando começa a escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, e até João, que foi o último que escreveu Apocalipse. Nesse intervalo de tempo, que é um intervalo de tempo bem grande, né, mais de 2.000 anos até, então Deus inspirou pessoas para que colocasse no papel o conteúdo, né, daquilo que ele queria expressar para o seu povo. E o que nós temos em nossas mãos é a palavra de Deus, que não é de origem humana, mas de origem divina. E o que Paulo experimentou foi uma revelação sobrenatural. Ele não consultou nenhum apóstolo anterior, ele não consultou nenhuma pessoa antes dele, ele não teve aulas, não teve devocionais como a gente está tendo hoje, não teve aulas com o pastor tal, com o fulano, com o ciclano. Ele não teve um mestre no cristianismo. Ele teve uma experiência de conversão e depois ele foi conduzido ao deserto lá da Arábia. Então nós temos essas informações importantes que fazem com que a gente tenha um entendimento um pouquinho mais profundo da palavra de Deus e do tempo em que ele se converteu e até o tempo de ser enviado como missionário. Passou aí pelo menos 14 anos. Como que a gente sabe disso? No capítulo 2, versículo 1, diz: 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé. Ou seja, Paulo, ele saiu pregando imediatamente após a sua conversão, mas ele trazia muita confusão quando pregava. Então ele precisou passar por esse tempo de maturação do conhecimento, essa experiência com Cristo, um tempo de atingir a maioridade, no sentido de conhecer mais a Cristo, e nesse tempo ele ficou numa região desértica, depois ele voltou para a Síria e Cilícia, né? E ele teve essa experiência com o próprio Cristo. Cristo foi, através da palavra de Deus, revelando para ele aquilo que ele deveria experimentar, aquilo que ele deveria crer. E isso é maravilhoso, irmãos, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz, diz lá Hebreus, né? Que ela é viva e eficaz, e ela pode provocar em nós essa transformação, e ela provoca em nós essa transformação, né? Então, nós estamos diante de um instrumento divino. Algumas pessoas falam assim, mas a Bíblia é um livro comum, ela não tem todo esse poder que as pessoas dão, né? Então vamos comparar com outros livros.
Por exemplo, vamos pegar um livro do Machado de Assis, que foi o maior escritor do Brasil, né, que o Brasil já teve, ou um dos maiores aí, escritores que o Brasil já teve. Pegue um livro do Machado de Assis, que inclusive contém muito da Bíblia, contém muitos conceitos teológicos até, e pega o livro de Machado de Assis, leia o livro, você pode ler 50 vezes o livro, mas ele não vai provocar uma transformação como a Bíblia provoca. Então a Bíblia, ela tem essa origem divina e esse poder sobrenatural que provoca uma transformação nas nossas vidas. A Bíblia, ela é o nosso espelho que nos confronta todos os dias de manhã, quando a gente acorda, vai lá lavar o rosto e a gente olha no espelho, é aquela imagem que nos confronta todos os dias. E a Bíblia, então, vai nos ensinando, vai nos confrontando em relação àquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos viver de diferente. Paulo teve essa experiência com Cristo e ele diz assim: eu não consultei pessoa alguma, esse evangelho que vocês me ouviram pregar é um evangelho que eu tive uma experiência própria com Cristo. E sabe, irmãos, eu quero também te desafiar no dia de hoje a ter uma experiência com a palavra de Deus, a ter uma experiência pessoal, a não viver da experiência do outro, a não viver da experiência do pastor fulano, do pastor ciclano, mas viver a sua experiência com a palavra de Deus. Você é chamado para viver a experiência pessoal. E isso é interessante, irmãos, porque hoje tem muita gente que vive da mensagem de domingo, por exemplo. Tem gente que vive do culto de domingo apenas, ou de evento em evento, de acampamento em acampamento, e durante o intervalo de tempo entre o culto e outro, durante a semana, a pessoa passa fome, espiritualmente falando. A pessoa não se alimenta, a pessoa não tem esse ímpeto, né, essa força de buscar uma experiência com Deus e sua palavra. E é importante, irmãos, que nós alimentemos não somente o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo espiritual, o nosso espírito. O nosso espírito precisa ser alimentado, precisa ser exercitado também, como se fosse o nosso corpo físico. É importante, irmãos, que tenhamos essa experiência própria com Deus. Aqui nós vemos um versículo interessante que Paulo diz o seguinte, que ele era um perseguidor, né, da igreja, ele era extremamente zeloso das tradições dos seus antepassados. No versículo 15 diz: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Isso é interessante porque nós temos aí hoje doutrinas falando de predestinação, doutrinas falando sobre livre-arbítrio, e é interessante a gente parar para pensar um pouco que toda doutrina é criada por homens, e portanto ela é uma interpretação parcial das Escrituras. Eu não gosto muito de a gente levar para esse lado de doutrina, né? Mas eu queria que a gente pensasse um pouco mais profundamente, né, na questão daquilo que as Escrituras querem viver para a gente, né, querem trazer vida para a gente. E aí, se a gente fica apegado à doutrina, porque eu creio na predestinação, porque eu creio no livre-arbítrio, deixa eu falar uma coisa para vocês. Livre-arbítrio, essa palavra livre-arbítrio nem existe na Bíblia, nunca foi pronunciada na Bíblia. Ou seja, livre-arbítrio já é uma questão humana, já é uma doutrina criada por pessoas, por homens. Pode ser uma sistematização da Bíblia, eu não estou falando assim contra a doutrina por si, contra o estudo da Bíblia por si, mas eu estou falando que a gente precisa se apegar à palavra de Deus conforme ela está escrita, e não conforme os nossos preconceitos, conforme as nossas pré-doutrinas já estabelecidas no nosso coração. Nós precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente para que tenhamos um entendimento maior e mais profundo da palavra de Deus. Aqui,
o que Paulo está querendo dizer que Deus o chamou, Deus o separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça? O que Paulo está querendo dizer com isso? É que Deus chamou ele, que Deus guardou ele, Deus consagrou ele desde o ventre materno, ou seja, ele experimentou um cuidado de Deus desde antes, muito antes. E aqui eu quero trazer um pedacinho do meu testemunho, né, de conversão. Antes de me tornar, de entregar a minha vida ao Senhor, de me converter completamente ao Senhor, né, de viver uma experiência nova com Jesus Cristo, com Deus e a sua palavra, eu era um desses perseguidores. Eu ficava na frente da igreja, esperando os jovens saírem da igreja para chamá-los, para levá-los para os bailinhos, na época o point lá de Pompeia era a praça. Então, sábado à noite a praça lotava de gente, era o momento em que todo mundo se reunia ali para conversar, para fazer coisa errada, enfim, né? E aí eu esperava o pessoal sair da igreja, pegava aquele pessoal e levava para a praça, levava para os bailinhos depois, enfim, eu era uma dessas pessoas que atrapalhava a igreja, que tirava os jovens da igreja, né? E de repente, Deus me trouxe luz. Eu tive uma experiência pessoal com Deus e a partir dessa experiência eu entreguei a minha vida completamente a Deus. E do ato de entregar a minha vida completamente a Deus até me tornar pastor foi tudo muito rápido. O meu crescimento espiritual foi muito rápido graças a Ele, mas o que eu percebi foi o seguinte: Deus, Ele veio me separando desde do ventre materno da minha mãe, desde a minha tenra infância. Eu já tinha uma inclinação às coisas espirituais, eu já tinha essa busca pela presença de Deus, então eu já tinha algumas experiências com Deus. Me lembro de quando eu tinha 8 anos de idade, que eu morava numa casa de madeira e entre a minha cama e a parede da casa de madeira tinha um vão, né, um pedacinho assim de espaço ali que eu ajeitava a minha cama, colocava o lençol todo bonitinho, né, o travesseiro afofado ali, e depois eu ia para aquele cantinho, entrava ali naquele espaço no vão entre a cama e a parede. Eu cabia ali naquela época, né? Mas eu entrava ali naquele vão e eu ficava falando assim: Deus, vem dormir aqui comigo. Eu deixava o edredom todo assim esticadinho, sabe, tudo bonitinho na cama, e eu acreditava que Jesus Cristo estava ali comigo, e eu falava: Jesus, vem dormir aqui comigo. Então, desde pequeno, eu já tinha essa experiência, essa inclinação às coisas espirituais, e eu sinto que Deus realmente estava me guardando, me consagrando desde pequeno. Será que você tem alguma situação na sua vida que você pode dizer que Deus estava te separando desde o seu nascimento, desde a sua infância, ou desde algum ato, algum fato que aconteceu na sua vida? Será que você já teve essa experiência de buscar a presença de Deus e experimentar essa graça de Deus sendo manifesta na sua vida, mesmo antes de você entregar a sua vida completamente a Deus? Estou dizendo isso mesmo antes de entregar a sua vida a Deus. É uma graça que é manifesta nas nossas vidas antes mesmo que a gente diga sim. Deus, Ele vai cuidando da gente de forma especial, né? A graça de Deus vai sendo manifesta nas nossas vidas antes mesmo do nosso sim, antes mesmo de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Engana-se, irmãos, quem pensa que é pelo esforço humano. Engana-se quem pensa que é pela sua força que você vai conquistar a salvação. Engana-se quem pensa que é pela sua força que você vai se conectar com Deus. Engana-se quem pensa que é pelo seu esforço que você vai se religar a Deus. Isso é religião, isso é
religare, né, a palavra em latim que significa religião. Então, a religião é o esforço humano de se conectar com Deus. E, portanto, Jesus Cristo, ele vem para acabar com todo esse tipo de religião. Porque ele via o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo agora que habita em cada um de nós, ele tem esse poder de se conectar conosco sem o nosso esforço, sem que nós façamos algo para estar na presença dele. Ele já está em nós, ele já está conectado em nós, ele já está dentro de nós. Basta nós o buscarmos, basta nós darmos espaço para que ele entre, para que ele haja nas nossas vidas, porque ele já está aqui, ele já está nos nossos corações, ele já quer ter um relacionamento conosco, mas ele no íntimo do nosso ser ele já tem esse relacionamento. Na teologia a gente chama de um termo já e ainda não, né? Então ele já está dentro dos nossos corações, mas ainda não se manifestou completamente, porque ele precisa que nós deixemos espaço para que ele se manifeste. Ele precisa que a gente abra caminho, que a gente abra espaço para que ele se manifeste integralmente nas nossas vidas. E, portanto, nós temos a oportunidade hoje de abrir esse espaço para que o Espírito Santo se manifeste nas nossas vidas, para que a graça de Deus se manifeste de forma extraordinária, de forma sobrenatural. E eu tenho certeza que hoje será um dia onde você vai viver o sobrenatural, se você permitir que o Espírito Santo haja, que o Espírito Santo flua naturalmente na sua vida. Para encerrar, um último ponto aqui, eu quero trazer para os irmãos uma frase que eu não lembro exatamente quem foi que pronunciou essa frase, mas mexeu muito comigo. Essa frase diz o seguinte: quem não é missionário é campo missionário. Quem não é um missionário é um campo missionário. Ou seja, quem não está atuando testemunhando, quem não está deixando que o Espírito Santo flua naturalmente na sua vida, está precisando ter um encontro com Deus, está precisando ter uma experiência com o Espírito Santo ainda. Quem não permite que Jesus Cristo flua na sua vida, ainda precisa ter um encontro com Deus. E eu quero te desafiar a ter esse encontro com Deus hoje. Se você ainda não teve esse encontro com Deus, hoje é a oportunidade que você tem de abrir o seu coração, de rasgar o seu coração e permitir que o Espírito Santo entre e provoque essa transformação na sua vida. Eu lhe garanto que muitas coisas serão transformadas, muitas coisas serão mudadas, muitas coisas serão arrancadas da sua vida. Quero trazer aqui o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Aqui nos versículos 23 e 24 diz o seguinte: apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Paulo era um homem imparável. Paulo era um homem que matava os cristãos, perseguia os cristãos, e ele consentia na morte de Estevão. Diz lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1, Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Depois nós vemos Paulo conseguindo ordem dos governantes para poder perseguir os cristãos. Ou seja, é muito pior do que a gente imagina. Esse homem que antes era um homem perseguidor, a Bíblia diz que ele era um touro indomável. Lá em Atos 26, Atos 26, 14, diz assim: todos caímos por terra. Paulo estava contando a sua história de conversão.
todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Sabe o que é o aguilhão? Aguilhão é uma agulha grande, né? É um agulhão, né? Aguilhão é uma agulha grande, é usada para cutucar os bois quando estão no curral, quando estão ali, estão todos alvoroçados, ou eles precisam seguir por um caminho específico. O dono, né, dos bois, ele tem uma agulha grande que ele vai cutucando os bois para que eles continuem no seu caminho, para que eles fiquem mais calmos, para que eles possam fazer aquilo que precisa ser feito, né? Alguém está comentando aqui, né? O Rafa está comentando, foi Dick Hills, né? Dick Hills que disse, né? Quem não é um missionário é um campo missionário. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, né? Que ele ouviu Deus dizer para ele: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. E sabe, tem muita gente que está resistindo, há anos está resistindo para se entregar totalmente ao Senhor. Há anos vem experimentando o aguilhão de Deus, assim, cutucando, falando ao coração, e a pessoa está com o coração fechado. E talvez você esteja assim hoje, talvez você esteja com o seu coração fechado, talvez você esteja fechado por algum trauma que você passou recentemente, por alguma situação que você enfrentou nos últimos anos, e você deve estar perguntando assim: onde está Deus? Quem é esse Deus que permite o mal no mundo, que permite que isso ou aquilo aconteça, que permite que essas coisas ruins estejam acontecendo comigo, que permite que eu perca meu ente querido, alguém que é muito próximo a mim, que permite que essas coisas todas estejam acontecendo muito próximas a mim? E talvez você se pergunte: aonde está esse Deus? E o que Deus está querendo dizer para nós hoje é que tem gente que ainda está resistindo ao aguilhão. Tem gente que ainda não abriu seu coração, ainda tem um coração de pedra e precisa tirar, rasgar o seu peito para que seja tirado esse coração de pedra e seja colocado um coração de carne, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a experimentar coisas sobrenaturais de Deus. Deus, Ele está pronto para agir na sua vida. Deus está pronto para transformar a sua vida. E sabe, Deus, Ele tem prazer em transformar. E esse pessoal que é mais perseguidor do Evangelho, essas pessoas que têm um ímpeto maior de perseguir o Evangelho, são esses que Deus tem prazer em transformar, porque esses serão grandes missionários. Essas pessoas que se dizem ateus, que se dizem incrédulos, são pessoas que esses mesmos, né, que Deus gosta de transformar, de quebrar os joelhos, de trazer para si, de chamar para si, porque estes serão grandes missionários no mundo. Irmãos, se você não é um missionário, se você não tem pregado a palavra de Deus, se você não tem testemunhado, se você não tem aberto o seu coração e permitido que o Espírito Santo flua na sua vida e alcance outras pessoas, você precisa ter uma experiência com Deus. E essa experiência vai provocar uma transformação na sua vida. Amém? Vamos orar então para encerrarmos esse momento de hoje. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela sua palavra que nos desafia, Senhor, por meio de tantos testemunhos de conversão, de transformação de vida. Obrigado, ó Deus, porque essas palavras vêm nos desafiar a viver uma vida diferente, a viver, ó Deus, com ousadia, com coragem, a permitir que o Espírito Santo flua em nós, a permitir que o Senhor realmente tome a direção das nossas vidas.
Senhor, que no dia de hoje nós estejamos completamente debaixo da Tua direção, que nós possamos experimentar a graça do Senhor agindo no nosso ser, agindo nas nossas vidas de forma sobrenatural, que possamos experimentar o fogo do Espírito Santo aquecendo os nossos corações e nos moldando, nos transformando, para que nós abramos mão de nós mesmos e vivamos uma vida de integridade, uma vida sobrenatural, ó Deus, aqui na terra. Senhor, que hoje o Senhor encha-nos, que o Senhor hoje nos capacite para que seja um dia pleno, para que seja um dia cheio da Tua presença, para que as outras pessoas possam ver em nós o brilho da Tua glória, Senhor. Que em nome de Jesus brilhe a glória do Senhor na vida de cada um dos meus irmãos e na minha vida também, Senhor, para que hoje o Teu reino seja engrandecido, para que hoje, ó Deus, o Teu Santo Espírito possa ter liberdade de agir no meio de nós. Muito obrigado, Deus, pela Sua palavra que nos desafia e que hoje, ó Deus, nós vivamos esse desafio para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, que hoje seja um dia cheio, um dia pleno, um dia em que você dá liberdade para que o Espírito Santo haja na sua vida e você possa experimentar coisas sobrenaturais chegando até você. Amém? Deus abençoe a todos, um abraço, até amanhã, se Deus quiser.